Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor. É importante nós, neste momento, falarmos um pouco acerca da palavra de Deus, onde nós podemos desfrutar daquilo que Deus ele tem proporcionado aos seus filhos. Quero, neste momento, trazer alguns versículos da palavra de Deus. Se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 14, o 15, o 16, 17 e o 18, para que sirva de base para a nossa rápida palavra neste momento. Paulo diz assim: e por isso que foi dito, desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo iluminará você. No verso 15 diz: portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, não sejais insensatos e sejam sábios. Verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Não procedam importunamente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que você faça. Não bebam muito vinho, porque há muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Então, a gente observa uma coisa importante nesses versículos. O versículo 14, Paulo está dizendo que autor, desperta. Tem uma versão que diz assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, o primeiro item que Paulo está mostrando nessa palavra é que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Cristo nos despertou. Cristo, Ele nos salvou. E o versículo 15, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Não sejais insensatos e sejam sábios. Então, Paulo está mostrando justamente que a partir de um despertar, que nós fomos despertados, nós estamos acordados agora, trazendo esse sentido, que nós devemos cuidadosos no nosso modo de proceder. Temos que ter cuidado na nossa vivência, na nossa maneira de proceder, de andar, de viver, que nós não sejamos insensatos, que nós venhamos ser sábios, agora experimentando uma nova natureza, uma nova mentalidade. Nós temos uma visão diferente pelo despertar que Cristo nos despertou. Então a nossa vivência ela é diferente agora. Então nós temos que proceder de uma maneira digna, nós temos que proceder de uma maneira agora que seja agradável. Por que Paulo está trazendo isso? Ele está dizendo que nós temos que aproveitar o máximo, cada um, a oportunidade que tiver de fazer o bem, porque os dias são maus. Essa palavra, aproveitar o máximo, cada oportunidade, tem uma versão que mais se aproxima do original, fala que remindo o tempo. Paulo está dizendo que nós temos que proceder de uma maneira digna, que essa maneira que nós temos que proceder ela seja realmente honrosa. Temos que viver de maneira moderada, que nós não sejamos como os insensatos, nós temos que ser sábios. Paulo está falando que nós temos que remir com cuidado e remir o tempo, ou seja, nós fomos despertados e nós já não temos mais tempo. Essa palavra remir o tempo
redimir. Paulo traz uma linguagem lá do tempo dos escravos que a pessoa remia, estava preso, pagava a dívida, remia. Então, quando Paulo diz que nós temos que remir o tempo, Paulo está dizendo assim, olha, nós já não temos mais tempos, ou seja, nós já fomos despertados em um tempo que temos pouco tempo. Satanás, ele era o detentor desse tempo, passou tanto tempo nas suas práticas, passou tanto tempo dormindo, passou tanto tempo em situações que te aprisionou, que te conduziu a uma vida de práticas, e quando você foi despertado, o teu tempo já está quase acabando, está no vermelho. Então Paulo diz, olha, façam prudentemente, com inteligência, como posso dizer assim, faça com rapidez, remindo o tempo, porque ele já está curto. Vocês não têm tanta oportunidade, então o pouco tempo que tem, aproveitem o máximo, faça o bem ao próximo, ajude quem precisa, se esforce, se congreguem, sirvam a Deus, preste a Ele culto, louvor. Vocês estão para cultuar a Deus, porque o tempo que vocês têm é pouco demais. E aí a gente percebe que ele vai relatando no versículo 17, não procedas imprudentemente, mas procurando descobrir, de fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Ou seja, nesse pouco tempo que vocês têm que descobrir o que é que Deus quer que você faça, e faça com muita rapidez, se dedique o máximo que você puder, se esforce, se congregue, compartilhe, faça o bem, evangelize, traga uma palavra de ânimo para alguém, motive alguém. E Paulo está dizendo isso, não procedas imprudentemente, ou seja, tu tem tão pouco tempo que tu não tem nem direito de ser imprudente. Estou parafraseando. Você tem que fazer as coisas prudentemente, mas procure descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que você faça. Então a gente tem que fazer rapidamente um autoanálise. Qual é o propósito de Deus na minha vida? O que é que eu tenho que fazer dentro desse curto prazo de tempo que eu tenho, onde eu preciso ser uma pessoa ágil para me fazer o máximo que eu puder dentro do tempo que eu tenho. E Paulo, ele mostra aqui no versículo 18, ele diz, olha, não bebam muito vinho, porque nessa versão aqui, não beba muito vinho. Tem outra versão que diz assim, e não vos embriagueis com vinho onde há contendas. Ou seja, tu tem tão pouco tempo que tu não tem tempo de estar se embriagando com vinho. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Aí ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o pouco tempo que eu tenho não é para mim estar sendo embriagado com vinhos, porque o vinho, ele traz contendas. A embriaguez, ela traz desavenças, ela traz contenda. A embriaguez, ela traz dissolução, ela vai trazer prejuízos. E dentro desse contexto, eu estou perdendo tempo. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, porque uma pessoa cheia do Espírito, ele é governado pelo Espírito, então ele vai andar no Espírito, ele vai viver no Espírito, ele vai agir e fazer como o Espírito Santo ordena que essa pessoa faça. É por isso que quando chega no versículo 19, a gente vai observar que Paulo, ele está conversem entre si, né, a respeito do Senhor, citando salmos, hinos, entoando cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração. Ou seja, o pouco tempo que eu tenho, se eu estou cheio do Espírito Santo, o que é que eu tenho que fazer? Entre os meus irmãos, nós temos que cantar hino de louvores ao nome do nosso Senhor. Nós temos que salmodiar, nós temos que entoar cânticos espirituais, nós temos que louvar a Deus de todo o nosso coração,
porque nós entendemos que o tempo que nós temos é para o Senhor. O Senhor que é o administrador desse tempo, e esse tempo que nos resta é tempo de louvarmos a Deus. E ele diz assim, ó, sempre dei graças por tudo ao nosso Deus e Pai, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos louvar, vamos adorar a Deus de todo o nosso coração e nunca se esquecendo de sempre dar graças a Deus por tudo. O nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nós devemos louvar, é a Ele que nós devemos dar graças, sempre dando graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é lindo. Orem a Cristo pela submissão uns aos outros. Vamos orar a Deus pela submissão uns aos outros, porque quem anda no Espírito não vai encontrar contendas, não vai ter dissensões, mas vai ter alegria, vai ter paz, vai ter gozo, né? Vamos aproveitar o pouco tempo que temos para que nós possamos fazer o máximo para Deus com alegria. Hoje a gente observa as pessoas, elas sempre estão correndo em busca de tempo porque elas não têm tempo. Você encontra as pessoas desesperada, agoniada, atrasada, sempre, e isso traz uma agitação, uma depressão, traz para essas pessoas justamente a falta do tempo, ela promove isso nas pessoas, agonia, as pessoas ficam agoniadas, as pessoas estão correndo porque o tempo já está curto e elas não têm como usufruir mais, e a gente percebe essa grande perca, as pessoas sem tempo, desperdiçando o pouco tempo que tem, principalmente naquilo que não traz edificação nenhuma. Que o nosso tempo seja para louvar o nome do nosso Deus.